Português, inglês, francês, espanhol, japonês, chinês. Finalmente o Framer trouxe o multi-idioma e tá sensacional. Comparado com outros players grandes no code, ou tem que utilizar algum plugin, alguma ferramenta externa, pagar para ela, ou fazer alguma gambiarra, duplicar as páginas para trabalhar esses outros multi-idiomas. E o Framer trouxe isso de forma nativa e digo mais, ainda trouxe inteligência artificial para fazer a tradução para outras linguagens. O que isso vai facilitar muito. Então, quando eles lançaram, minha cabeça ficou tipo, caraca, tá muito fera, tá muito animal. E eu quero muito trazer isso para vocês poderem ver como que funciona, como é que utiliza na prática. Criei aqui já um sitezinho no Framer bem simples, apenas de uma sessão para hoje a gente falar um pouquinho sobre multi-languages, tá? Multilinguagens hoje dentro aqui do Framer. E se você já é familiarizado com o Framer ou não, você vai ver que aqui em cima no topo eles já trouxeram agora um íconezinho de mundo que nada mais é do que o nosso multi-idiomas. Então, basta você clicar aqui e ele vai perguntar, Cássio, confirma qual que é o seu idioma principal. Aqui eu ainda não defini, então eu vou colocar que o nosso default é o português Brasil. Beleza, esse é o nosso idioma default. Depois que você estabeleceu isso e clicou aqui no nosso mundozinho, Add a locale to start localization your site. Beleza, vamos começar. Para qual site a gente quer começar fazendo a nossa localização? Eu vou escolher, por exemplo, inglês. Você pode tanto utilizar o inglês apenas, tá? Como se fosse algo global, English, como você pode utilizar por região. Então, por exemplo, eu quero o inglês dos Estados Unidos. Name English. O slug vai ficar como EN, tá? Vai aparecer inclusive lá no nosso link. E o nosso idioma padrão, fallback, resumindo, se não funcionar o inglês, o que ele vai retornar sempre pra gente é o português, que é o padrão hoje do nosso site. Dei um add e o mais legal disso tudo é, ele já traz todas as copies pra gente, então você vai conseguir perceber que aqui tá, ó, o meu padrão, saúde, fitness e vida. As imagens, então eu posso trabalhar uma localização de uma imagem diferente para cada país. Imagina só que você está criando um site pro Brasil, então pessoas, culturas são bem diferentes, por exemplo, de chinês, alemão. Então, você vai conseguir trabalhar imagens do seu produto por idioma. Então, isso é sensacional. E aqui, basicamente, ó, você tem o nosso idioma padrão. Aqui em cima aparece, ó, Portuguese. Então, tudo relacionado ao português. Inclusive, você pode... Aqui é porque eu acabei de criar um site, tá? Mas você vai ter tanto os settings que você vai poder fazer essa tradução, o título do site, as descrições, tudo você vai conseguir mudar. Tanto aqui do português. Então, aqui na minha home eu já coloquei, ó, saúde, fitness, vida. Algo que é legal é o seguinte, se eu vim aqui agora e colocar começar agora, só para vocês poderem ver, vou colocar, por exemplo, 48 como se fosse um botãozinho, tá? Vou dar até um add stack para ele, vou deixar o padding 24. Imagina só que eu acabei de criar, por exemplo, um botão. Vou colocar agora só para a gente finalizar uma bordinha e pronto, a gente criou um botãozinho aqui de começar agora. O que é legal? Se eu venho aqui nos meus multi-idiomas, você vai visualizar o seguinte, mesma coisa, ele manteve português, ele manteve o nosso inglês e ele ainda não apareceu aqui esse botão. Agora, se eu vim aqui, ó, clicar, por exemplo, no botão ou fazer um publish, que é pra gente atualizar, agora eu voltar no meu multi-idioma, a gente já vai começar a aparecer aqui, ó. Então já tá o começar agora, que é o botão. Ele sempre vai atualizar normalmente. Criou o seu site, colocou itens novos, colocou coisas novas, ele vai aparecer aqui normalmente para você colocar novos componentes e fazer a localização desses componentes também. Então aqui, ó, vou colocar começar agora. E o mais legal é, eu posso vir definir começar agora como start now. Pronto, esse aqui. Você vai ver que agora ele vai ficar como done. Então já tá feito. E aí os que ainda você não fez, ele tá como new. Aqui, ó, tá saúde, fitness e vida. Outra funcionalidade sensacional que você pode utilizar, tá? É tanto utilizar a tradução com inteligência artificial. Então, ó, clicou aqui e já criou para mim health, fitness e life. Olha que sensacional. Já ficou aqui como Done, Health, Fitness e Life. E você ainda pode traduzir o site inteiro com inteligência artificial, tá? Então, ó, ele faz o translate para você automático de tudo. Aqui é porque a gente tá com um site pequenininho, mas você pode vir aqui. Vamos colocar um novo idioma, por exemplo. Aí você teria que fazer o quê? Upgrade to business. Você vai ter, então, um idioma padrão, tá? Que você vai poder estar utilizando. Agora, se você for ter vários idiomas, você vai ver que ele vai pedir Sing up for a business plan to get more locations.
bloqueios. Então, até uma, tranquilo. Algo que é muito legal da gente poder falar é o seguinte: imagens, ó, eu vou colocar uma imagem diferente, por exemplo, para o inglês. Eu vou colocar essa imagem aqui e vou colocar algo bem aleatório, tá? E vou colocar essa imagem aqui. Temos tudo aqui, vou dar um publish e olha que legal. Quando você cria os seus idiomas, agora aqui embaixo vai aparecer os paísezinhos, tá vendo? Ó, eu tô vendo em português. Se eu atualizar para o English, já vai aparecer Health, Fitness e Life, Start Now e as duas imagens que a gente está mudando por país. Olha que sensacional. Isso é muito incrível. E outra coisa que é super legal da gente poder falar é que depois que você criou todos os seus idiomas, seus locais, imagina que a pessoa ela queira mudar esse próprio idioma. O próprio Framer já trouxe pra gente. Se eu colocar aqui em Insert, vou deixar Done. Vim aqui em interativos, ele criou um Locale Selector, que é basicamente você mudar o idioma. Então, ó, se eu colocar aqui, você vai ter várias coisas que você pode mudar. Então, tanto a fonte, aqui eu posso colocar, por exemplo, a que a gente está utilizando, acho que é, deixa eu ver qual que é o nome dela, que eu esqueci. A Teco. Então, eu vou colocar aqui, ó, por exemplo, fonte do Google. Se você tivesse uma custom, você vai poder colocar. Ó, vou deixar a Teco aqui, só de brincadeira. Claro que a leiturabilidade dela não é das melhores. E além disso, além da fonte, você pode colocar o tamanho que você quer essa fonte. Line height também, padrão, alinhamento, você pode brincar. Você quer que tenha fio ou, por exemplo, sem fio, você pode fazer isso, não tem problema nenhum. Então, ó, eu posso vir aqui e mudar. Algo que é legal é você pode colocar um íconezinho de mundo, então, ó, já por padrão, ele vai funcionar normalmente. Outra coisa que é legal, que você vai poder fazer aqui, os carrots, né? Que é a nossa setinha. E algo que é super legal é que você pode ir customizando. Então, não, eu vou querer ícone. Você pode customizar um ícone de globo separado aí. Você pode, não tem problema nenhum. Carrot, você quer colocar uma outra setinha, não gostei dessa. Você pode, não tem problema nenhum. Aqui você vai ter com título ou não, eu quero só um mundozinho para me trocar. Você pode também. Então, ele já traz uma certa customização bem legal aqui pra gente. A gente pode, inclusive, trabalhar uma bordinha, ó. Vou colocar uma bordinha bem legal aqui pra gente. Vou zerar Radius. Legal. Temos aqui agora o nosso múltiplo idioma. Vou colocar ele ali em cima, só para ficar mesmo. Na verdade, eu vou até colocar ele em posição absolute. Vou deixar ele sempre, sei lá, 32 do topo. Vou agora publicar, só para vocês poderem ver que legal e como é que funciona. Ó, vou entrar aqui agora, já temos o nosso site aqui publicado. Se eu mudar agora o idioma para English, ele já mudou Health, Fitness, Life e já mudou tudo. Olha que sensacional. E aí você pode já vir mudando. Então, ele já tendo esse componente nativo, funciona muito bem. Algumas perguntas que eu sempre recebo sobre o multidioma, que é o seguinte: Cássio, sobre performance, primeiro, sempre ele vai carregar a sua linguagem fallback, tá? Que é a sua linguagem padrão, então muitas das vezes não vai impactar nisso. Sobre o Slug, normalmente eles trazem o link ali em cima, tá? O nome do seu site, barra idioma, N, barra normalmente a página. E aqui, se você entrar dentro da Framer Community, você vai ver que já vai ter aqui alguns vídeos, inclusive deles, e aqui eles explicando sobre determinadas coisas que são bem legais. E voltando aqui agora um pouco para o nosso site, então já temos aqui o nosso multilinguagem funcionando. Você consegue ver que você consegue não personalizar apenas as copies, mas também cada uma dessas imagens. E o mais legal de tudo é que você consegue personalizar até componentes. Então, se você tem, por exemplo, um determinado componente, se é nessa minha Hero, ela é um componente e eu posso colocar ela, sei lá, Brasil, eu posso criar um outro componente 100% diferente, mudando várias outras coisas. Então, por exemplo, aqui eu quero que fique vermelho, quero que muda várias outras coisas. E o mais legal disso tudo é porque se eu voltar dentro do meu próprio componente, agora a linguagem ela pode ser uma variável. Então, ó, set variable locales convert option, e aí eu posso escrever, por exemplo, quando português, eu quero que use a minha variável variante Brasil. Quando for English, eu quero que use a minha variável inglês. Quando não vir nenhuma das duas, fallback eu vou deixar dentro do próprio Brasil mesmo. Então, ó, se eu mudar o multi-idioma, ele automaticamente, ó, já mudou a minha variante. Então, isso é sensacional, beleza? Se eu mudei para o inglês, claro, as fotos elas mudam, mas você pode trabalhar isso com variante. Nesse caso aqui, eu não precisaria trabalhar, mas eu tô mostrando para vocês que se vocês querem criar variantes por país, você pode também setar essa variável por local, tá bom? Então, é super legal e é muito mão na roda. Galera, nosso vídeo falando sobre multilinguagens dentro do Framer é isso, eu espero ter ajudado. É uma funcionalidade que vai abrir um leque de opções e uma chave para vocês trazerem isso para seus clientes quando seus clientes pedirem. Já é mais uma coisa que você consegue trazer de uma forma muito simples, fácil e nativa dentro do Framer. Então, se você chegou até aqui, não deixa de dar aquele like, mandar esse vídeo para os seus amigos para a gente conseguir alcançar mais pessoas. Valeu e até a próxima!